Queria agradecer mais uma vez o convite e a honra de participar desse comitê de acompanhamento do curso de Materialidades da Literatura. E não preciso renovar aqui os elogios que fiz tanto na sessão dos alunos quanto na sessão dos professores. Esse curso magnífico que tem em comum com o Ferreira Goulart uma certa paixão vanguardista. E eu acho que, enfim, eu fiquei muito feliz de ver o resultado e fiquei muito feliz de voltar a Portugal. Eu acho que já é a 20ª vez que venho a Portugal e é um dos lugares do mundo onde mais gosto de estar. Na verdade, é aquele em que eu mais gosto de estar, né? E o Oswaldo não entende muito bem essa paixão, mas as paixões são inexplicáveis, né? Devo dizer que eu me aposentei há 2 anos na universidade e pensei que fosse desenvolver o resto da minha vida andando de motocicleta, que é o que eu gosto de fazer. Eu tenho uma Harley Davidson muito grande, na qual eu já levei o Oswaldo para dar uma volta pelas autoestradas a 160 por hora. Tal, e falei, vou fazer isso, mas eu não tenho tido muita sorte, porque o Oswaldo me faz sempre trabalhar, né? Se meteu nessa coisa de organizar um número sobre Ferreira Goulart, por uma revista de fato importante, de um grupo interessante, e ele não escreveu o artigo sobre Ferreira Goulart, escrevi eu, portanto. Então eu trabalhei 3 meses nesse artigo. E ainda me pediu para vir falar aqui desse mesmo artigo. Tá bem. No outro ano me deu incumbência de falar do Antônio Cândido, e que era um trabalho monumental também. Eu fiquei 4 meses sem andar de motocicleta para reler a obra do Cândido, vir aqui a Coimbra falar daquilo. De modo que minha vida intelectual se reduz a vir aqui atender os pedidos do Oswaldo, né? Mas tenho feito com prazer, e depois sempre tenho a promessa de um leitão na bairrada. Eu já fico mais um pouco animado com essas... Mas enfim, aí quando eu vim para cá eu trouxe um texto parrudo de 13 páginas de análise cerrada de praticamente toda a fortuna crítica do Goulart e da forma como ele se apresentou para o público, qual é o efeito de sentido que teve essa apresentação da sua trajetória. Eu fui um homem que sempre falou muito de si mesmo, escreveu um livro em que tem um artigo fundamental, em 1965, no começo do período militar no Brasil, escreveu um livro explicando por que ele deixou de ser vanguardista e passou a fazer literatura de conscientização política usando a forma mais arcaica que ele conhecia, que era o poema de cordel. Então, evidentemente, ali tinha um problema, quer dizer, como é que o homem que até aquele momento era o criador da poesia concreta e do neoconcretismo passou a escrever romances enormes de cordel, cabra marcada para morrer, poemas, e terminavam assim, porque a solução é a gente se alistar nas ligas operárias, é um tipo de discurso assim. Então ele escreveu um artigo muito, muito importante, né, em busca da realidade, explicando essa guinada na sua vida, mas ele não fez só isso. Ele leu o primeiro livro dele, que é A Luta Corporal, que é um livro magnífico, leu como se aquele livro conduzisse ao impasse do concretismo, e a saída do impasse do concretismo era a participação social. E o que aconteceu foi que toda a fortuna crítica depois leu a obra do Goulart exatamente do jeito que ele se descreveu. Isso acontece com os poetas fortes. O Oswaldo lembrou o caso de João Cabral de Melo Neto. Todo mundo que vai falar de João Cabral tem que falar de pedra, tem que falar de um monte de coisa, mas o Goulart é um caso específico, porque o Goulart fez de tal forma a sua descrição que toda vez que se fala de poesia brasileira, em qualquer das suas vertentes, qualquer das suas inflexões, desde 1954, aparece o Goulart como o símbolo de todas as tensões e apresentando uma solução para aquele problema, que é uma solução que lhe custa, evidentemente, em esforço, em repercussão pública, etc. Por isso que o texto se chamava, esse que eu iria ler, se chamava Reflexões sobre Heroísmo, porque o Goulart vai se apresentar como um herói em busca da palavra adequada a cada momento do tempo da sua vida. Mas depois eu pensei, vou ler um texto. O Goulart não sabia se era um poeta bem conhecido aqui em Portugal, apesar do Brasil ser um poeta muito conhecido e muito lido e muito famoso, e depois inclusive virou membro da Academia Brasileira de Letras, né? E, então atingiu um outro público, que é o público que respeita a academia também, de modo que lá ele é muito conhecido. Mas eu pensei, bom, vou falar aqui da fortuna crítica desse poeta, e muita gente talvez não conheça. Quer dizer, vou repetir um pouco aquilo que se faz, quer dizer, falar do poeta e depois orientar a partir daquela fala a leitura dos poemas. Então pensei em fazer uma coisa diferente. Não sei se vai resultar, não é? Enfim, não vou ler o texto, mas vou fazer uma apresentação da poesia do Goulart chamando a atenção para um aspecto, que a poesia do Goulart é sempre
performática, no sentido em vários sentidos, mas também no sentido próprio da palavra performática. Goulart é um excelente leitor de poesia. E o que eu queria mostrar aqui um pouco para vocês, antes de voltar ao tema do meu livro sobre a constituição da figura do poeta exemplar, é um breve histórico da poesia do Ferreira Goulart, até ele chegar na forma que ele definiu como a sua forma de verso. Tem uma forma de poema do Goulart, que a gente olha para aquilo e a gente sabe que é do Goulart. E como é que ele chegou àquilo, e o mais interessante, como ele lê aquilo. Porque eu acho que aí é que nós vamos perceber, de fato, uma característica fundamental da poesia do Goulart. Então vai ser uma apresentação, não vai ser uma reflexão assim cerrada, mas eu acho que vai ser mais interessante, provavelmente. Como eu não sei o que as pessoas aqui sabem sobre o Goulart, eu fiz aqui um esquema. O Goulart nasceu em 30 e morreu há pouco tempo, morreu em dezembro de 2016. Né? Quando nós lançamos a chamada para o dossiê da revista Texto Poético, ele ainda estava vivo, e depois vou dizer por que estava numa espécie de quase ostracismo do Brasil. Então nós quisemos fazer-lhe uma homenagem com esse número, não só uma homenagem, digamos assim, laudatória, mas também crítica, mas pouco tempo depois ele morreu, então o dossiê vai sair agora, né, mais como um caráter póstumo, uma homenagem póstuma, do que com um levantamento. Se vocês olharem aqui, a obra dele começou a ser publicada, a obra que ele aceita, porque é um livro anterior que ele renega, né, um pouco acima do chão, ele renega esse livro. Então o livro, digamos assim, a obra que ele de fato considera sua vai desde a Luta Corporal de 1954 até o último livro de 2010. Tem muitas outras obras. Escreveu muita prosa, escreveu literatura infantil, escreveu prosa, uma prosa de origem surrealista, muito, muito curiosa, muito empolgante. E escreveu vários livros de crítica de arte e crítica literária, dos quais esses dois são os principais. O Cultura Posta em Questão, que saiu em 1965, foi escrito, então, no calor da hora do golpe militar no Brasil de 1964, e Vanguarda e Subdesenvolvimento, que é de 69, e vejo que os livros são bem datados, né? O golpe militar foi em 64, ele publicou esse livro discutindo o sentido da literatura numa sociedade como a brasileira em 65, em 68 saiu o Ato Institucional número 5, que realmente institucionalizou a ditadura no Brasil. No ano seguinte ele já publicou Vanguarda e Subdesenvolvimento, refletindo sobre se fazia sentido uma literatura de vanguarda num país subdesenvolvido, se era a mesma coisa fazer literatura de vanguarda em Nova York, ou no Rio de Janeiro, ou no interior do Brasil. Então, é um homem que sempre esteve no centro de todas as polêmicas, e um dos aspectos mais engraçados, folclóricos, é que o Goulart manteve uma polêmica a vida inteira com Augusto de Campos, e os dois lá com 85 anos, um dando bengalada no outro para saber quem é que tinha descoberto Oswald de Andrade, quem que Oswald de Andrade tinha preferido como herdeiro, etc. Até a véspera da morte ele estava ainda se engalfinhando pelo jornal. O que dá uma ideia, assim, digamos, desse caráter polêmico do Goulart, que teve uma consequência muito ruim para a recepção da sua obra, que foi que, a partir da eleição do Lula, ele virou um feroz adversário do PT, escrevia crônica na Folha de São Paulo, desancando o PT, desancando o Lula e depois a Dilma. Isso tem uma origem nas brigas que a esquerda brasileira teve na década de 60 pela opção ou não pela luta armada dentro das cidades. Então, o Goulart era do Partido Comunista, não queria a luta armada, porque dizia que aquele era o terreno dos militares, que a militância comunista seria destruída, e o grupo da Dilma é o grupo que foi para a luta armada, ela inclusive foi para a luta armada, e o Goulart então responsabilizou aquele grupo pelo recrudescimento da ditadura, etc, etc. Enfim, só estou dizendo isso para mostrar que é um homem que sempre esteve no centro das polêmicas, não só literárias no Brasil, também das polêmicas políticas e de opção de destino da sociedade brasileira. A obra fundamental do Goulart, o texto que é mais, digamos assim, representativo, quando a gente lê os ensaios sobre a poesia do Goulart, o foco da atenção recai normalmente sobre o poema Sujo, de 1976. É o poema que, como toda obra do Goulart é marcada, assim, quase marcada sequencialmente pela política, é o poema que ele escreveu no exílio, no período de abertura, preparando a sua volta para o Brasil, e voltou, ele foi preso ainda, mas depois foi libertado, e o poema era um poema do retorno, é um poema da recuperação do país perdido para a ditadura.
Então, eu acho que dá para ter uma ideia bastante clara aqui de qual foi, digamos, a inserção do poeta Goulart nos debates nacionais e por que o Goulart vai aparecer para a crítica, e para a melhor crítica, inclusive, como o homem latino-americano por excelência, o brasileiro por excelência. Os seus poemas vão ser lidos e recebidos ao longo do tempo como os poemas de um homem em situação que falava a partir do centro das tensões da cultura brasileira. Agora, para falar um pouco da poesia dele, até chegarmos na forma, digamos, resolvida da poesia do Goulart, eu trouxe para vocês aqui, dá para ler aí? Dá para ver, não é? Esse é o poema final, o último poema do livro Luta Corporal, de 1954. Esse poema é datado, vocês veem a data aqui, ó, 53. É um poema que o Goulart, na sua autodescrição, considera o momento do impasse completo da sua poesia, que o levou a partir para a forma geométrica pura da poesia concreta e a partir daí implementar a vanguarda. Esse livro é escrito como se fosse quase como um livro de horas, digamos assim, um livro que os poemas são datados e ele faz um esforço para apresentar o livro, tanto na forma impressa quanto na reflexão sobre o livro, apresentar o livro como uma sequência, uma evolução espiritual, mais ou menos como o Antero de Quental fez com seus sonetos, apresentar aquilo como uma sequência de um desenvolvimento espiritual que terminava na mão de Deus. Nós sabemos que o Oliveira Martins teve que inverter a ordem de alguns poemas, porque depois de estar na mão de Deus, o Antero ainda ficou um pouco negativo. Então, na hora de arrumar aqueles poemas, houve uma arrumação ali para que aquilo conduzisse ao exemplo, né, do Antero de Quental resolvido. Depois ele se matou, então aquele desenho tão harmônico dos sonetos, aquilo não deu certo. Acontece mais ou menos a mesma coisa aqui, porque são poetas que têm uma consciência do seu papel exemplar. E o Goulart tem uma clara consciência do seu papel exemplar. Então ele constrói o caminho da sua poesia e depois descreve no ensaio brilhante, que é esse Em Busca da Realidade, como se a poesia dele começasse, e aí é curioso, começasse num conjunto de poemas chamado Poemas Portugueses. São poemas portugueses que são poemas sonetos e poemas de forma fixa, e depois fosse caminhando ao longo de várias experiências, poemas surrealistas, poemas de forma mais convencional ou menos convencional, até desaguar nesse poema aqui, que chama Roceiral, que é uma mistura de roça com roseiral, né? Em que vocês têm aqui uma coisa da linguagem, digamos, se desfazendo, uma linguagem que não faz muito sentido, é quase um urro em alguns momentos. A forma, o verso final do poema, nem eu consigo ler aqui direito. Mas, enfim, o que dá para perceber aqui é que é uma linguagem que abdica do sentido. É quase uma apresentação da poesia como pura sonoridade, com ecos de sentido que vão aparecendo aqui e ali, para compor o que ele chama de uma aparição, de uma visão de um roseiral, sob o sol, etc. E uma espécie de quase de linguagem zaun, russa, uma coisa assim muito irracional, em certo sentido. Bom, a partir desse momento, ele compõe esse livro e descreve a sua trajetória assim: eu comecei exercitando-me nas formas clássicas portuguesas e cheguei a esse ponto. E a partir daqui, ele se apresenta, ele faz a narração, curiosamente, em terceira pessoa. Ele diz assim: para ter mais objetividade, eu vou contar o que eu fiz em terceira pessoa. Então ele diz: ele começou escrevendo assim, ele sentiu isso, ele concluiu não sei o quê, aí ele chegou nesse ponto, ele percebeu, e ele, quando ele narra em terceira pessoa, evidentemente, ele tem uma capacidade de formação daquela personagem. A personagem é nitidamente um herói, que ele chega em algum momento assim: aqui, correndo todos os riscos de caráter pessoal, o poeta se aventura na linguagem. É assim que ele vai se escrevendo até chegar aqui. Depois, então, o que acontece é que o Ferreira Goulart começa a compor poemas concretos. A partir da publicação desse livro, o Luta Corporal, em 1954, ele é contatado pelos irmãos Campos, que em São Paulo organizavam o movimento Poesia Concreta. O Augusto de Campos vai ao Rio de Janeiro, e aí está a origem da grande briga dos dois, porque o Ferreira Goulart disse que eles foram almoçar na Espaguetilândia, e o Augusto falou que nunca iria comer macarrão lá no Rio de Janeiro, sendo um paulista, que é verdade, né? Nenhum paulista faz uma coisa dessa, mas disse que, além de tudo, o Augusto teria dito para ele que o Oswald não era grande coisa. Ele disse que era, e a relação entre eles se deteriorou, porque também o Oswald de Andrade foi fazer uma visita para o Goulart, de surpresa,
tendo lido esse livro anterior, foi fazer uma visita, foi no aniversário do Goulart, entrou na casa e disse, olha, você é um bom poeta e tal. Enfim, aí o Goulart e os Campos, naquele momento, não tinham brigado ainda, organizaram no Rio de Janeiro a Exposição Nacional de Arte Concreta. Tinha organizado em São Paulo, depois no Rio de Janeiro. É importante saber que, nesse momento no Brasil, nós estávamos num período de grande otimismo, né, de grande otimismo e de grande expansão. Isso, a exposição que eles vão fazer vai ser em 56, e aqui dá para, vocês sabem que em 55, provavelmente sabem que foi eleito Juscelino Kubitschek, com um grande, digamos, apoio popular e um lema que representava bem o país e a poesia concreta. Era 50 anos em 5. O Brasil avançaria 50 anos em 5. E o Brasil, então, em 55 é eleito Juscelino, e em 56 é lançado o movimento de poesia concreta, mais ou menos como no livro do Goulart, o golpe de 64, o livro de 65, né? Naquele momento ainda a cultura brasileira tinha essa configuração mais orgânica. E no ano 56 começou no Brasil também um jornal de grande importância, tanto pelo tipo de matérias que aquele jornal difundia, quanto pela sua forma gráfica, um jornal revolucionário do ponto de vista da composição, que se chamava Suplemento Dominical do Jornal do Brasil. Então, quase tudo acontece a partir dos anos de 55, por aí, né? O desfecho disso vai ser a construção de Brasília, como todos sabem, né, que vai ser a grande obra do governo Juscelino, a construção de Brasília, uma cidade futurista no meio do deserto, o que forma uma alegoria bastante convincente do que era e é o Brasil, e do que é e foi a poesia concreta naquele momento, naquelas formas alvas de concreto que depois, com o tempo, se deterioraram, e é uma cidade insuportável, onde não se pode fazer nada, né? Tem tanto vidro que a gente não consegue ficar dentro dos edifícios, tem que ter ar-condicionado. Por sorte, nós brasileiros gostamos muito de ar-condicionado, porque lá em Brasília é tudo ar-condicionado, né, e a gente só se sente bem nos túneis, para passar de um prédio para outro. Não sei se alguém conhece Brasília, mas é bem o planejamento, digamos assim, enfim, é o planejamento abstrato, implantado, independente da condição física. Bom, o Goulart, então, produz os primeiros poemas concretos, e há quem diga que os poemas dessa primeira fase do Goulart são dos melhores que há no concretismo. Esse poema, eu tenho vários aqui, acho que não vou falar sobre a poesia concreta, mas se vocês olharem, vocês veem que não há mais uma ordenação sintática do poema, as palavras são dispostas na página, de modo que a leitura, né, se faz por uma composição que eles denominavam na época de ideogramática, ou seja, você olha para isso, você vê mel, lâmina, laranja, mel, sol, lâmina, você tem que achar um desenho para o seu olhar aqui, e a partir dos vários desenhos que o olhar vai fazendo nessas palavras, orientadas por esse eixo, né, por esse eixo que se cruza, você obtém aquilo que seria, digamos assim, o sentido do poema, não o significado, mas o sentido, né? Então aqui nós temos uma representação, de alguma forma, da laranja, do corte da laranja, do mel da laranja, etc., né? É curioso porque a laranja, o mel das frutas, o açúcar vai ser um dos temas preferenciais do Goulart, e aqui também nós vamos ver nos poemas concretos dele. Esse aqui já é mais interessante, acho que ficou tudo muito pequeno, mas vocês vejam aí que eu, por exemplo, não consigo ver direito aqui. Girafa, farol, girassol, faro, girassol. Nesse poema nós temos uma coisa curiosa, que nós temos uma indicação da ordem de leitura. O poeta colocou ali abaixo, né, a indicação da ordem de leitura. Ele quer que a gente leia gira, sol, faro, farol, girafa, girassol, né? Não é tão livre quanto no outro, há uma chave de leitura aqui, de ordenação, mas o que importa é perceber que a forma, nesse momento, para o Goulart, é uma forma que já não tem a ver com a sintaxe e não tem a ver com a ordenação do verso, em princípio, mas tem a ver com aquilo que a poesia concreta sempre fez, que é a ordenação espacial. Esse é um dos poemas mais famosos do Goulart, e é um dos poemas mais considerados. Essa faixa à esquerda não é do poema, isso é porque eu mudei a conferência, tive que fazer isso aqui com o iPhone, então ficou meio escuro, mas isso não faz parte do poema, não tem nenhum sentido de degradê, né? Então é mar azul na primeira coluna, marco azul, barco azul, arco azul, ar azul, num processo de redução, né, de repetição do azul, uma repetição que vai, digamos assim, vai reduzindo o significado da palavra mar, depois aumenta para marco, barco, arco, ar, e como se fosse assim, o ar azul fosse, digamos, o horizonte, né,
onde está o barco, onde se locomoveu o barco. A interpretação não importa muito aqui, importa justamente que não é uma frase, nós não temos uma frase aqui, nós temos uma ordenação espacial e sequencial. Aqui nós temos esse poema também bastante conhecido, diz verde, 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 depois diz erva. Sobre esse é uma coisa curiosa, porque o Goulart escreveu uma coisa engraçada sobre esse poema. Ele falou assim que ele escreveu o poema pensando assim que o leitor fosse ler, né? Ler, como eu li essas 12 vezes a palavra verde, para depois ler a palavra erva. Aí naquele ensaio dele, quando ele já estava completamente desgostoso, concretista, ele falou assim, quando ele publicou o poema, ele viu que a pessoa não fazia isso. A pessoa lia verde, verde, via que era tudo verde, pulava logo para a erva. Então o efeito de cumulação, o efeito cumulativo não acontecia. Ele falou, não, então isso aqui não adianta. Não adianta porque ninguém lê como eu quero que leia. Aí ele fez aquele outro, com aquela ordem. Mas depois ele disse que não estava funcionando bem. Nesse outro aqui também nós temos um poema ordenado, com eixos de leitura, e não preciso falar muito deles. Mas daí o que aconteceu? O poeta então se concluiu que esse tipo de coisa, além de não ser realmente digamos, uma saída para a comunicação, porque o grande problema da poesia brasileira, tematizado desde o João Cabral, era como fazer poesia que pudesse ser lida num país de analfabetos. Essa é uma questão importante para o Brasil. Houve um grande congresso em 1954 no Brasil, um congresso de escritores, e foi um congresso bastante relevante. Nesse congresso de escritores, o João Cabral de Melo Neto apresentou um texto falando de poesia e comunicação, quer dizer, que tipo de coisa nós vamos fazer? Vamos usar o rádio, não tinha televisão ainda, mas vamos usar o rádio, vamos usar o cartaz, vamos usar o jornal, como fazer para atingir o público? Vamos usar as formas tradicionais ou vamos continuar no artesanato solipsista? Esse era o problema que o Cabral se colocava. E outros autores se colocavam o grande problema de que no Brasil nós tínhamos uma situação, que eu acho que essa é uma questão muito importante, que até o Antônio Cândido também refere, nós tínhamos uma questão que no Brasil nós não tínhamos uma cultura erudita, sedimentada, nós não tínhamos universidades, a nossa universidade era de 34, nós não tínhamos museus, nós não tínhamos boas editoras, não tínhamos nada até o século XX. Então, o que acontece? No século XX, quando se começa a solidificar uma instrução universitária, a ter gente formada, e começa a se fortalecer a área de humanidades, começa também, digamos, a proliferação da indústria cultural. Então, aí vem a novela de rádio, depois a novela de televisão, vem as histórias em quadrinhos, a fotonovela, e essas coisas todas, digamos assim, diz Antônio Cândido com muita razão, chegam a um público que não tem outro acesso à cultura, a não ser aquele. O que dá uma distorção na nossa sociedade, que é a de que se confunde muito frequentemente na nossa sociedade, desde sempre, indústria cultural e cultura erudita, né? Por isso que no Brasil sempre foi num dado tempo muito natural que a poesia ensinada nas escolas fosse a das letras da música popular brasileira, Caetano, Chico Buarque, etc., né? E também um efeito que pessoas como Caetano Veloso davam entrevista e falavam coisas sobre tudo, da política, futebol, sexo, literatura, etc. E escreveu um belo livro, aliás, Verdade Tropical, em que a gente vê a importância que tinha um cantor, um homem da mídia naquele momento. E o Goulart também entra nisso aí. Mas o Goulart, então, naquele momento, pensou, bom, como eu vou fazer para falar Era a questão que o Partido Comunista se colocava, como fazer para atingir as pessoas que não têm uma educação literária, que não têm leitura. Então, a saída foi, de vários deles, os anarquistas, desde os anos 30, fazem isso no Brasil, tentar usar as formas mais tradicionais, mais arcaicas, porque elas permitiriam uma comunicação mais imediata com esse público. E o Goulart, então, entra nessa, e vocês veem aí o João Boa Morte, cabra marcado para morrer. Vocês veem aí, é um sujeito que foi marcado para morrer porque é um camponês que não facilitava para o dono da terra. E esse poema vai narrando as ameaças, aquela coisa toda, até o fim, em que tem uma conclamação para esse João entrar nas ligas operárias do Partido Comunista para fazer frente ao latifúndio e derrotar o latifundiário. A forma do poema, vou contar para vocês um caso que sucedeu na Paraíba do Norte. Então, é a forma mais tradicional do verso, rimado, metrificado, etc. Como havia um abismo entre isso que ele estava fazendo
pouco antes, ele escreveu aquele artigo tentando explicar o artigo que eu falei para vocês. Mas aí acontece, depois desse período, ele volta atrás, percebe que esse não era o caminho, diz, olha, esse não era o caminho, e vai definir aos poucos uma forma própria do verso. A forma do verso do Goulart é essa que vocês estão vendo aí. Olhando para ela, aqui eu não vejo nada. Olhando para ela aqui, vocês veem que essa é a forma do Goulart. E que forma é essa do Goulart? É uma forma que não tem nada a ver com a oralização do poema. A oralização do poema, como eu vou pôr para vocês escutarem daqui a pouco, ela respeita é uma leitura que respeita mais ou menos os padrões rítmicos marcados pela tradição e que procura uma isocronia na elocução. Então não é à toa que esses poemas depois foram musicados pelo Egberto Gismonti, e você pode andar, como eu fazia quando eu dava aula do Ferreira Goulart, coloque-se um aluno, principalmente alguém que tenha vindo do teatro, para andar o poema enquanto o poema é falado, e o ritmo das sílabas tônicas bate regularmente com um dos pés que a pessoa está andando, marcando bem a isocronia, assim que ele lê os poemas, como vocês vão ver depois. Mas olhando para o poema, a gente pergunta, mas que tipo de forma é essa que nós temos aqui, né? A forma do Goulart nunca é inocente, é um homem que passou a vida refletindo sobre arte, sobre vanguarda, sobre disposição das palavras na página, mas ele desenvolve essa forma meio coleante, que aparece assim, mas que tem que não é rígido, porque ele também era um homem esperto, não fazia nada evidente, rígido, mas que tem um significado, porque é como se tratasse de posições de leitura. De modo que se a gente lê o poema pela posição em que começa o primeiro verso, em que se alinham os outros, aparece algum sentido numa posição mais forte visualmente, porque a gente pode ler: debaixo do assoalho da casa, quem fala? Debaixo das velhas tábuas, quem fala? Quem falou? Quem falará? Fala talvez ali, né? Então vocês veem ali que tem um eixo aqui, nessa posição aqui, nessa segunda posição, tem um eixo que permite, pela visualidade, perceber quase um resumo, quase uma ossatura do poema. E não é só essa posição, mas há uma outra posição. Vocês veem aí a mesma coisa, olha. Fala, talvez ali, depois ele pergunta: e ninguém mais? E o verão e as chuvas não falam? A rede suja, a bilha, as formigas, o cimento da cozinha, Bizusa morta, mortos não falam. Dá para ler perfeitamente pela segunda posição do poema, uma espécie de um eixo, de uma estrutura de sentido. E há uma vez só que há um bloco mais deslocado para o que eu poderia chamar de a terceira posição do poema, que é esse bloco aqui. Esse bloco aqui, que está deslocado da primeira e da segunda posição, está na terceira isolado, e curiosamente, provavelmente é por isso que ele está nessa posição, é o bloco que se refere ao sentimento atual do poeta, em que ele é o momento presente da escrita: mas gira, planeta gira, oceanos azuis da minha vida, sonhos, amores, meus poemas de ferro, minha luta comum, gira, planeta. Então ali é como se ele se afastasse, falasse daquilo, e depois ele retoma, e sobre as tábuas, a nossa vida, etc, etc, etc. Então a forma do poema do Goulart, da maturidade até o fim da vida, desde esse poema aqui que é dos anos 70, até o fim da vida vai ser essa forma, essa estruturação, quase como por tópico de interesse. Não sei se deixei claro o que eu estou dizendo aqui. Há um outro poema que é uma fotografia aérea, em que se dá a mesma coisa. Se vocês observarem, vocês veem ali, ó. Eu devo ter ouvido aquela tarde o avião passar pela cidade, aquela tarde vazando seus esgotos, seus mortos, seus jardins. Eu devo ter ouvido aquela tarde o avião passar sobre a cidade. Dá para a gente ler na primeira posição, quase como uma frase, e como se o resto... Isso é provavelmente uma ressonância, talvez, alguma coisa, do Lança de Dados, do Mallarmé, que é uma frase com os vários períodos intercalados entre elas. Só que em vez da frase aparecer página a página, ela aparece num registro vertical, e os parênteses e as especificações vão aparecendo no intervalo. Essa é, digamos assim, esse é um grande poema, eles vão ver que ele é inteirinho assim. E os outros poemas do Goulart são assim também. E agora eu vou colocar, enquanto vocês veem aí, vou colocar o Goulart lendo esses versos, para vocês verem onde ele faz essas pausas e como é que, digamos, ele oraliza, como é que ele valoriza os intervalos. Como é que é? Tem que mover aqui 3 dedos. Então vamos ver a casa. Debaixo do assoalho da casa, no talco preto da terra prisioneira, quem fala?
naquela noite menor, sob os pés da família, naquele território sem flor, debaixo das velhas tábuas que pisamos, 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 quando o sol ia alto, quando o sol já morria, quando o sol já morria e eu morria, quem fala, quem falou, quem falará? Na língua de fogo azul no país, debaixo da casa. Fala talvez ali, a moeda que uma tarde rolou, a moeda uma tarde rolou e se apagou naquele solo do mar. Fala talvez um rato que nos ouvia de sob as tábuas e conosco aprendeu a mentir e amar. No nosso desamparo, em São Luís do Maranhão, na Camboa, dentro do sistema solar, entre constelações que da janela víamos no relance. Fala talvez o rato morto fedendo até secar. E ninguém mais? E o verão? E as chuvas torrenciais? E a classe operária? As poucas festas de aniversário? Não fala. A rede suja, a bilha na janela, o girassol no saguão, clamando contra o muro, as formigas do cimento da cozinha, Bezuza morta, Maria Lúcia, Adi, papai, mortos na fala. Mas gira, planeta, gira, oceanos azuis da minha vida, sonhos, amores, meus poemas de ferro, minha luta comum. Gira, planeta. E sobre as tábuas, a nossa vida, os nossos móveis, a cadeira de embalo, a mesa de jantar, o guarda-roupa, com o seu espelho, onde a tarde dançava rindo, feito uma menina. E as janelas abertas, por onde o espaço, como um pássaro, fugia, sobrevoava as casas e rumava num sonho para as cidades do sul. Deu para perceber, não é, que a leitura dele é uma leitura impressionante, né? E tem uma impostação, tem uma forma de ler, e a forma gráfica do poema não é valorizada na leitura. Há uma outra forma do som que se coloca sobre essa forma gráfica. E só que só ouvindo é uma coisa, só lendo é outra coisa. Ouvindo e lendo nós temos uma terceira coisa, e o Goulart tem não só naquele tempo dois LPs gravados nessas sessões com acompanhamento do Egberto Gismonti, mas ele sempre foi um performer. Ele lia esses poemas em muitos lugares. Eu mesmo organizei em Campinas uma sessão com ele, num programa que eu tinha lá de conversar com autores sobre seus livros. Ele foi a Campinas e fez leituras, e as leituras que ele fez ali no auditório de 250 pessoas, nesse estilo de leitura, eram coisas que realmente causavam uma grande emoção, né? Principalmente o poema que nós vamos ouvir depois, A Fotografia Aérea, que ele, na presença dele, com aquele tipo físico, não sei se já viram a cara do Ferreira Goulart, parece um vampiro, é um sujeito esquisito, com cabelão, é um homem muito feio, muito magro, e ele lia esses poemas com aquele vozeirão, e tinha gente chorando em toda parte ali no auditório, era uma coisa muito impressiva, né? Então eu vou pôr para vocês agora o poema dele. Deixa eu ver, acho que eu me atrapalhei aqui no... Deixa eu ver. Não, tem que achar os... Peraí. Um mar defundo. Esse é o fim do outro, é que ele emendou dois. Como noutras vezes se acende o sabor de uma fruta, ou a suja luz. Vai, mais 3 segundos. Da vida. A vida. Pronto. Vocês vão observar que eu selecionei 2 poemas que falam da infância dele, falam da recuperação da cidade natal, mas seria difícil eu não fazer isso, né? Porque boa parte dos poemas dele, dessa fase posterior, essa fase mais madura, são uma espécie de recuperação da sua origem e de uma junção dessa origem com os seus ideais políticos. Veja que aqui ele fala da infância operária, ele menciona as poucas festas de aniversário, a infância operária. No outro poema ele diz o meu coração proletário. Ele tem um pouco assim essa vinculação
e que reforça o que nós podemos chamar de exemplaridade da sua obra com relação à sociedade brasileira. Vou colocar agora... Dá tempo de ouvir? Sim. Então, vamos ouvir então a fotografia aérea. Certa tarde, tem um depoimento primeiro. Um arquivo, por acaso, uma fotografia aérea de São Luís do Maranhão, minha cidade natal. Constatei emocionado que a foto havia sido batida quando eu tinha 10 anos de idade. Eu estava ali, debaixo de um daqueles telhados. Quase um ano depois, escrevi este poema. Uma fotografia aérea. Eu devo ter ouvido aquela tarde um avião passar sobre a cidade. Aberta como a palma da mão entre palmeiras e mangues, vazando no mar o sangue de seus rios, as horas do dia tropical. Aquela tarde, vazando seus esgotos, seus mortos, seus jardins. Eu devo ter ouvido aquela tarde, no quarto, na sala, no terraço ao lado do quintal, o avião passar sobre a cidade. Geograficamente desdobrada em si mesma e escondida debaixo dos telhados, lá embaixo sobre as folhas, lá embaixo no escuro sonoro do capim, dentro do verde quente do capim, lá junto à noite da terra, entre formigas, minha vida, os cabelos do ventre e morno do corpo por dentro, na usina da vida, em cada corpo, em cada habitante, dentro de cada coisa, clamando em cada casa, a cidade, sob o calor da tarde, quando o avião passou. Eu devo ter ouvido no meu quarto um barulho cortar outros barulhos, um alarido da época rolando por cima do telhado. Eu devo ter ouvido, sem ouvir, o ronco do motor enquanto lia e ouvia a conversa da família na varanda, dentro daquela tarde que era clara e para sempre perdida, que era clara e para sempre em meu corpo a clamar. Entre sonidos de serra, entre gritos na rua, entre latidos de cães, no balcão da quitanda, no açúcar já noite das laranjas, no sol fechado e podre àquela hora, dos legumes que ficaram sem vender, no sistema de cheiros e negócios do nosso mercado velho, o ronco do avião. Eu devo ter ouvido. Seu barulho atolou-se no Tijuco da Gamboa, na febre do alagado, resvalou nas platibanas sujas, nas paredes de louça, penetrou nos quartos entre redes fedendo a gente, entre retratos nos espelhos, onde a tarde dançava iluminada. Seu barulho era também à tarde um avião que passava ali como eu passava à margem do Bacanga, em São Luís do Maranhão, no norte do Brasil, sob as nuvens. Eu devo ter ouvido, ou mesmo visto, o avião como um pássaro branco romper o céu, veloz voando sobre as cores da ilha. Num relance passar no ângulo da janela como um fato qualquer. Eu devo ter ouvido esse avião que às 3h10 de uma tarde, há 30 anos, fotografou nossa cidade. Meu rosto agora sobrevoa, sem barulho, essa fotografia aérea. Aqui está, num papel, a cidade que ouve e não me ouve, com suas águas e os seus mangues. Aqui está, no papel, uma tarde que ouve, com suas ruas e casas. Uma tarde, com seus espelhos e vozes voadas na poeira. Uma tarde que ouve numa cidade. Aqui está, no papel, que se quisermos, podemos rasgar.
É um magnífico poema, né? E é uma coisa impactante. E nesse mesmo registro desse poema, o Goulart escreveu, e agora para concluir aqui, o Goulart escreveu no exílio o Poema Sujo. O Poema Sujo tem a mesma forma de arrumação dos versos, com 3 posições ou 4 posições de começo de verso, e também constitui uma evocação como essa da origem, da cidade natal, da sua vida, e também fala um pouco só, tematiza um pouco a situação em que ele estava naquele momento, que é o exílio. Esse poema, o Goulart tinha passado muitos apertos, porque ele foi para o Chile, e estava lá quando caiu o Allende, então ele teve que fugir, foi para o Peru, depois foi para a Argentina, ele também teve que fugir, quer dizer, o continente inteiro estava caindo sob o domínio fascista, e o Goulart então estava exilado, e estava para voltar, e o Vinícius de Moraes, que é um grande poeta brasileiro também, aliás, pouco considerado, porque foi fazer música popular, as pessoas acabaram diminuindo a obra dele, mas é um poeta de um mérito enorme, na verdade, né? E o Ferreira Goulart foi visitá-lo, e ele tinha composto esse Poema Sujo, que é um poema longo, quantos versos tem aquilo, Oswaldo? 1000 versos. É um poema longo, de fato, é uma das poucas ocorrências do poema longo no Brasil, na modernidade. E o Goulart, então, leu o poema num gravador, e o Vinícius de Moraes levou o poema gravado para o Brasil. Então dá para imaginar o efeito que é essa leitura, sem o texto. Levou numa fita cassete o poema do Goulart e se reuniram os intelectuais de esquerda todos para ouvir a leitura do Goulart. E foi uma comoção. Escreveram para ele acabou mandando o poema, foi publicado, e quando o poema foi publicado, os testemunhos são são uma coisa absolutamente impressionante. Eu vou ler alguns aqui para vocês, né? O Vinícius dizia, isso está tudo no livro quando chegou, eu que sou bastante velho, eu estava vivo quando aconteceu isso, não só vivo, eu estava fazendo um curso com Alcides Vilaça, que é um dos grandes intérpretes do Ferreira Goulart. Eu fazia um curso de especialização, tinha saído da faculdade, em 76 estava fazendo um curso de especialização sobre poesia brasileira. E no curso era uma enorme expectativa quando é que ia sair o livro do Ferreira Goulart, porque todo mundo ouvia falar daquele livro. E o livro saiu durante o curso. Eu comprei aquele livro e li com a mesma fé, com a mesma paixão, com que quase todo mundo leu aquele livro, exceto os militares, né, e os fascistas que não gostaram do livro. Mas aí vinha no livro escrito assim, as opiniões que já tinham circulado em jornal. Então, por exemplo, o Vinícius de Moraes dizia assim, ele que trouxe a fita, né? Aqui está o mais importante poema escrito no Brasil nos últimos 10 anos, pelo menos, e não só no Brasil. Vejam que é o impacto. O Antônio Calado disse que aquele poema seria um sismo que revolveria por completo a poesia brasileira. O Nelson Werneck Sodré, que é um escritor comunista, digamos assim, bem conhecido, viu nele o testemunho de uma época que vai ser lido comovidamente pelos nossos netos. O Mário da Silva Brito, que é um grande historiador do modernismo brasileiro, disse que ali tinha uma linguagem tocante que a poesia brasileira há bom tempo vinha reclamando. E aqui nós percebemos a contraposição entre o Goulart e os concretos. Os concretos continuavam produzindo a sua obra, digamos assim, completamente fria do ponto de vista da questão política, do ponto de vista mesmo da questão emocional. Então o Mário da Silva Brito disse isso. O Pedro Dantas disse que ele era a última grande voz significativa da literatura brasileira, no que seguramente se apressou um pouco, porque depois vieram outros ainda, mas ele já achou que ali já estava bom para nós. Ali já era a última grande voz significativa. E o Sérgio Buarque de Holanda, que todo mundo sabe quem é, né, dizia que o Ferreira Goulart era o nosso único poeta maior dos tempos de hoje. E dizia uma coisa mais importante, dizia assim, a voz pública não se separa em momento nenhum do seu toque íntimo. E dizia que isso era o que faltava também na nossa literatura. E terminava por dizer que só tinha uma coisa comparável ao Poema Sujo, era a obra do Guimarães Rosa. Vejam o impacto que causou isso para o Sérgio Buarque dizer isso. Ora, nós ainda vamos ver outros testemunhos, até chegarmos no ponto que alguém diz que ele foi, né, vamos dizer que o Vinícius de Moraes vai dizer que ele vai ser lembrado para sempre como o último, de novo, o último grande poeta brasileiro. Ora, nesse momento o Goulart está no apogeu. Dali para frente, que naquele momento ele é o grande poeta, ele volta para o Brasil como um herói, ele é preso, não o torturam, mas o torturam deixando sem dormir durante muito tempo, e já não podem fazer nada contra aquele herói que voltava ao Brasil, e ele conta depois que quando ele foi solto, ainda o policial que o prendeu disse assim,
Isso tudo foi para você não pensar que era fácil para você voltar para cá. Né? Que então fizeram assim, uma encenação de prisão, mas ele já era um homem, uma figura pública, um ícone da libertação. A partir daí a sua obra teve um caminho assim, digamos que é quase como se aquele excesso de expectativa, aquele preenchimento brutal da expectativa tivesse um peso sobre o poeta muito grande para ele manter, não havia mais como manter aquele lugar do grande bardo, aquele que falava em nome da comunidade, falava pela comunidade e que representava a grande e última voz da poesia brasileira. Goulart, a partir daí, vai manter sempre um nível bom, mas ele começa a ser bastante irregular, na verdade, mas aí ele faz duas coisas, como eu disse no começo dessa apresentação. Ele reacende a polêmica política com o PT, com o Lula, começa a escrever os artigos contra o Lula, exatamente contra o Lula mesmo, e os artigos que ele escreveu contra o Lula, que a mim também me escandalizavam naquele tempo, agora eu mandei um até para o Oswaldo, nós até pensamos, mas o homem até aqui não estava errado em algum sentido, porque algumas coisas que ele dizia ali eram muito interessantes, que ele dizia que não existia PT sem Lula, nem Lula sem PT. E essa junção, em que ele via provavelmente espelhado a sua própria função de poeta símbolo da nação, e lá o político símbolo do partido, ele fez umas críticas que já previa, digamos assim, aquilo que aconteceria de fato, que é o Lula poder nomear uma pessoa, enfim, o que aconteceu, né? Não precisamos falar muito disso agora. Mas aí o que acontece é que a figura pública do Goulart começa a decair. Quando ele aceita entrar para a Academia Brasileira de Letras, então aí a coisa fica assim, a figura do herói tem uma espécie de inversão. O Goulart era até aquele momento o grande herói que falava pela nacionalidade, e a partir do momento ele vira uma espécie de anti-herói. E a partir daí as apreciações críticas da sua obra começam a rarear. Ninguém vai lá e fala mal no seu Augusto de Campos, mas assim, começa a rarear, começa a aparecer, a ponto de quando ele morreu, as recensões de jornal, o necrológio, ser muito comedido. O que, imagina se ele tivesse morrido em 77, teria feito uma morte muito mais gloriosa depois do Poema Sujo, né? Mas como morreu só o ano passado, então estava nesse decréscimo. E esse meu artigo que eu não li, trata da construção dos efeitos sobre a fortuna crítica e resgatando, é uma palavra feia aí, tentando retomar na leitura sequencial da obra aquilo que ficou do lado de fora. Porque o que ficou do lado de fora é esse maravilhoso livro de 1954, A Luta Corporal, que até hoje só se leu basicamente segundo a própria indicação do Goulart, que era o trajeto que vai dos poemas portugueses até a poesia concreta. E tem muito mais coisa ali que as pessoas não veem, porque o discurso dele é tão sedutor quanto a voz dele quando lê poemas. Então era isso que eu queria falar.